só informação com relação ao Lucas, porque o Lucas ficou de fora do jogo de ontem, todo mundo sabe muito bem, e o Kaique também conversou com o médico Moisés Cohen, né, que tratou o Lucas Moura, e ele atualizou sobre a situação do Lucas, né, qual que é a lesão, qual que é o tempo previsto de retorno. O que você conversou com o médico, o doutor Moisés Cohen, Kaique? Ô, Boni, eu tava no jogo, ele mandou um áudio para mim, né? Ele mandou um áudio através de uma conversa do WhatsApp, mas chamou a atenção porque ele me passou um possível prazo, né? Ele detalhou a lesão, até se você conseguir abrir de repente as aspas dele, eu postei lá no X, né, no Twitter, porque ele detalhou exatamente o que aconteceu com o joelho do Lucas, e ele deixou muito claro que agora é o momento de ter paciência. É um momento que não adianta colocar o Lucas de volta para o jogo. Corrida em linha reta para o Lucas tá tranquilo, o problema é a mudança de direção. Então não adianta colocar o Lucas agora para jogo e depois tirar. Ele vai ter que parar um tempo para poder se recuperar e o prazo pode chegar até cerca de 3 meses. Então, tá aí todos os detalhes daquilo que foi dito, né, pelo doutor Moisés Cohen. Obrigado demais pela atenção dele, né? E aí vou pedir até para você ler a aspa, trazendo todo o detalhe, né, daquilo que aconteceu com o Lucas. Porque é uma nova lesão, né? Deixando bem claro, é uma nova lesão. Então, vamos ler as aspas do Dr. Moisés Cohen para o Kaique Silva, detalhando essa situação do Lucas Moura. Abre aspas. É uma lesão que, em vez de forçar o ligamento da frente do joelho, força a parte de trás. Ele bateu o joelho de frente para trás. E aí estira a musculatura, tendão, ligamento, a cápsula, tudo atrás. Como ele é um jogador de explosão, de arranque, esse movimento dessa região é bem importante. Então, por isso que não adianta ficar indo e voltando. Ele corre muito bem, na reta ele corre muito bem, mas não adianta ficar pondo ele para jogar, para depois tirar. Então tem que parar agora. Ele teve uma nova queda no último jogo, forçando o mesmo lugar. Então tem que ter paciência agora e esperar até isso cicatrizar para que ele volte em sua real condição. Então tá aí as atualizações do Dr. Moisés Cohen sobre o Lucas Moura e a expectativa, né, Kaique, de volta só depois do Mundial de Clubes, certo? Lá para o mês de agosto, né? Se confirmar mesmo os 3 meses. Agora, a nível de comparação, tá? O doutor Moisés Cohen, ele trouxe uma comparação de um jogador que teve exatamente essa mesma lesão. O zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Corinthians. Então, para o torcedor de São Paulo que quiser se basear, né, no período que pode ficar de fora, qual a gravidade de fato da lesão, ele comparou com a mesma lesão que teve o Lucas Veríssimo. Então, o torcedor de São Paulo dá uma pesquisada com relação ao período que ficou afastado o Lucas Veríssimo, quantos jogos no período, né, que ele ficou afastado, porque o doutor trouxe, né, a informação de que foi exatamente a mesma lesão do Veríssimo. Agora, só um detalhe, tá, Boni? Lá no meu Twitter ainda, algumas pessoas se posicionaram e falaram o seguinte: olha, o doutor infringiu a ética profissional, a ética da medicina, de expor uma patologia de um paciente. Só para poder deixar muito claro, tá? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Quem divulgou, porque como é uma informação que foi passada exclusivamente para os colegas da imprensa, muita gente não entende como ela chega até a gente. O São Paulo divulga a escalação do São Paulo, a escalação do Libertad e manda para a gente um arquivo em PDF do press kit do jogo. O press kit do jogo, geralmente o Eduardo Afonso, ele posta um print de todas as informações, as curiosidades que o São Paulo coloca, bem no começo do material. E lá vem os desfalques. Os desfalques, inclusive, com informações atualizadas, entre parênteses, qual é o motivo do afastamento. E aí o São Paulo colocou a lesão dele. E como foi uma lesão que eu, particularmente, desde que eu faço cobertura do dia a dia de clubes, eu nunca vi essa lesão, né? Pô, eu pensei, fala de um termo que eu nunca vi. Eu vou procurar especialistas para poder saber. Falei com o doutor Fernando Leopoldino, falei com o doutor Joaquim Grava, que são pessoas que eu tenho contato, e procurei o contato do doutor Moisés Cohen.
Postei o que disse o doutor Fernando Leopoldino, só que sem analisar, sem avaliar o jogador especificamente, é difícil falar. E aí eu falei com o doutor Moisés, porque eu soube que o doutor Moisés foi quem tinha atendido o Lucas Moura. E aí eu falei com ele, ele mandou o áudio e se propôs a não divulgar a patologia. O São Paulo tinha divulgado. A lesão foi divulgada pelo São Paulo, só deixando aqui muito claro. E o doutor, que tem uma grande relação com a imprensa, sempre teve, né, já foi médico, inclusive, da Federação Paulista de Futebol, já fez parte do Conselho da Federação Paulista de Futebol, do Conselho Médico, de tomada de decisões. Ele gentilmente cedeu essas informações. Ele passou uma possível previsão daquilo que ele avaliou o Lucas e explicou o que significava aquela lesão, de fato, em uma linguagem que todo mundo possa entender. Porque a linguagem que o São Paulo passou, né, a especificação ali da lesão, o torcedor olha e fala, pô, o que é isso? O que é isso aqui? Que P é essa? Né? Ninguém entende termos técnicos. E aí ele apenas especificou em termos mais da linguagem popular. Explicou exatamente o que aconteceu. Está aí a explicação, o torcedor do São Paulo pode, de fato, ter uma percepção um pouco mais fácil daquilo que aconteceu com o joelho do Lucas. Uma pancada de frente para trás, afetou a parte de trás do joelho, em linha reta ele consegue correr normal, em mudança de direção ele sente dor, e é uma dor que é muito grande, ele tem que parar. Então, basicamente, esse é o resumo. O doutor não expôs nenhuma patologia de nenhum paciente. Foi o São Paulo que divulgou a informação. E o tempo de uma coisa para outra, da divulgação da lesão por parte do São Paulo, até o doutor especificar o que aconteceu, foi por volta de meia hora, tá? Então, assim, ele não feriu nenhum código de ética, a gente não agiu fora da ética profissional, jornalística e nem da medicina. Tá tudo dentro do padrão, zero problema, tá? Só para poder entrar em defesa quanto ao doutor, porque é complicado você ser atacado e ser acusado de algo que você não fez. Muito importante os esclarecimentos do Kaique e a forma didática, claro, enquanto jornalista buscando a informação com especialistas para traduzir para o torcedor o que está acontecendo com o Lucas. Então, essa é a notícia, expectativa para que volte só depois do Mundial de Clubes por conta dessa situação no joelho. É só para finalizar, só um desabafo, né? Tem torcedor que pede tanto, né? Pô, mas o clube não é transparente, o clube não divulga prazo de recuperação do jogador e não divulga prazo para que o torcedor não cobre se o prazo não for cumprido, né? E aí fica muito fácil. Mas a nossa obrigação é tentar informar o torcedor. A minha função sempre será informar o torcedor do São Paulo, para que ele seja o torcedor melhor informado possível com relação a tudo que acontece no clube. Muita gente fala que o que acontece no vestiário, a gente sabe do vestiário para dentro, da porta para dentro do clube no geral, a gente sabe 10% e olhe lá. E isso é verdade. Mas se eu puder fazer com que o torcedor do São Paulo saiba 11% daquilo que acontece no clube, eu vou trabalhar todos os dias para isso. E, cara, faz muito tempo que a gente não sabe prazo de recuperação de jogador lesionado no São Paulo. Eu consegui através desse trabalho de apuração. Faz muito tempo que a gente não sabe detalhes daquilo que acontece com os jogadores e há muito tempo a gente não sabe o que acontece com o Lucas. Porque a gente se perguntou, pô, uma pancada, um trauma, ficar tanto tempo fora, 1 mês e 20 dias fora, 10 jogos fora, foi para tudo isso? Por quê? Muita gente se questionou. Tá aí a resposta agora detalhada. E ainda tem torcedor que busca, né, caça pelo em ovo para poder reclamar. Né?